Olá, gente, tudo bem com vocês? Alunos, vamos hoje aqui fazer a correção da nossa atividade de matemática que fala sobre polígonos regulares, circunferência, círculo, não é isso, gente? A primeira questão diz: marque X nos polígonos que são regulares. Lembraram da explicação da aula anterior? O que são polígonos regulares? São aqueles polígonos que têm todos os lados de mesmo tamanho, tá bom? Trago aqui para vocês 12 polígonos e vocês vão marcar o X somente naqueles que têm todos os lados os mesmos tamanhos. Começando aqui, a primeira figura, o primeiro polígono, temos aqui um triângulo retângulo, ó. Se você perceber, esse lado pode ser do tamanho desse, mas esse outro aqui é maior, então ele não tem os três lados iguais. Já essa figura 2, né, gente, tem sim todos os lados iguais. Temos aqui um triângulo isósceles, não tem os mesmos lados iguais. Essas duas arestas têm o mesmo tamanho, mas a base é menor. Esse outro triângulo aqui tem os três lados diferentes. Temos aqui o retângulo, que tem a base de um tamanho e a altura outra. Mas temos aqui o quadrado, que é uma figura, é um polígono regular. O trapézio não é regular, né, gente? A base menor tem um tamanho e a base maior tem outro tamanho. Então, tem tamanhos diferentes. Temos aqui o losango, que é sim um polígono regular. Temos aqui, gente, um paralelogramo. Gente, aqui na figura, ele parece ter todos os lados iguais, né? Então, vou marcar aqui o X. Temos aqui um pentágono, uma figura de 5 lados que tem todos os lados iguais. Temos aqui um hexágono, uma figura de 6 lados que todos os lados são iguais. Temos aqui também, gente, uma outra figura geométrica, não é isso? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um heptágono, tem todos os lados iguais. Então, marquei o X nas figuras, que são polígonos regulares, que são polígonos que têm todos os lados de mesmo tamanho. Questão 2, alunos vem falando sobre a circunferência, tá bom? Analise a figura abaixo para responder as questões propostas. Gente, essa é a figura de um círculo, né? A figura redonda é uma figura que se assemelha a um círculo, tá bom? Agora aqui, qual é a diferença? A circunferência é essa linha, tá bom? Que delimita o círculo. Toda essa região que fica dentro da circunferência é chamada de círculo. E a linha é a circunferência, tá bom? Então, na circunferência, a gente tem alguns pontos marcados, tá bom? O CD, o AB, o AE. Temos aqui o O, né, indo para o F. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui as alternativas que diz. A letra A diz: qual corda representa o diâmetro da circunferência? Alunos, a gente viu que o diâmetro é aquela linha que divide a circunferência ao meio. Então, se você olhar para essa circunferência, qual é a linha que está dividindo ao meio? Gente, a linha que está dividindo a circunferência bem ao meio, que essa linha recebe o nome de corda, né? É a corda AB, tá certo? Ó, essa linha aqui, ela tá dividindo a circunferência ao meio. Então, essa linha, ela sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, a letra A diz: qual a corda que representa o diâmetro da circunferência? Gente, a corda é o AB, tá certo? O AB representa a corda, galera. O que é a corda? É esse segmento de reta que vai, né, de um canto da circunferência a outro, dividindo ela ao meio. Gente, o raio da circunferência aqui, ele pode ser dado de 3 maneiras, tá bom? O que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, aqui você tem um ponto marcado, um ponto O, que é o centro da circunferência. Desse ponto O, para qualquer lado da circunferência, você vai ter exemplos de raios. Então, quem são os raios? Ó, você pode dizer que daqui para cá é um exemplo de raio, do centro para cá é um outro exemplo de raio, né? Ou seja, do centro para a direita, do centro para a esquerda e do centro para cima. Então, nesse exemplo aqui, você tem 3 modelos de raios. 3 exemplos de raios. E aí, Elane, como que eu vou representar? Vamos lá, vamos representar do jeito certo. Então, o primeiro deles seria o quê, gente? Seria o OA, né? Que vai do centro O até o ponto A. O OA, desculpa, botei foi 0, né, gente? O OA, ou a O, tá, gente? É um exemplo de raio.
O outro, gente, do O para o B também. Então, eu temos um OB, é um outro exemplo de raio. E o outro raio tá lá em cima, né, gente? Saindo do centro para cima, ó, em sentido vertical. OF é um outro exemplo de raio, tá certo? Então, aqui nesse exemplo, nessa situação, nós temos 3 exemplos de raio, tá bom? OA, OAO, OB e OF. Agora vamos para a letra C que diz: destaque todas as cordas representadas na circunferência. Todas as cordas. Gente, o que são cordas? Cordas são segmentos de reta que saem de um ponto da circunferência a outro ponto, tá? Tem que sair de um ponto na circunferência a outra. Então, se você ver, ó, aqui você tem uma reta, um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, gente, que o cursor tava passando, ó, ele saiu do ponto C até o ponto D. Então, ele é uma corda. Esse outro segmento aqui de reta, que é o diâmetro também é uma corda. Então, ele saiu do ponto A e foi até o ponto B. É uma outra corda. Temos aqui também esse outro segmento de reta que também representa uma corda, que sai do ponto A e vai até o ponto E. Então, nesse exemplo aqui, gente, nós temos 3 cordas, tá bom? Quais são essas cordas? Vamos ver se vocês conseguem se lembrar. Vamos voltar aqui para ver, ó. A primeira vai ser quem? Vai ser o AB, depois o AE, depois o CD. Então, vamos para cá. AB, não é, gente? O primeiro segmento de corda, que essa corda aí representa o diâmetro. Depois temos o AE e depois temos o CD, tá bom? Temos 3 exemplos de cordas nessa circunferência aqui. Vou já recapitular elas lá em cima, olhando a figura. Então, ó, recapitulando, AB, a primeira corda, essa corda aqui representa o diâmetro, AE, uma outra corda, e o CD. Elane, e o OF não é uma corda? É não, gente. Porque o F tá na circunferência, é um ponto marcado na circunferência, que é a linha. Mas se você olhar o O ele tá no centro. Então, para ser corda, tem que ser o segmento de reta que sai de um ponto da circunferência a outro ponto na circunferência, tá bom? No caso, o O não tá na circunferência, ele está no centro da circunferência. Bom, alunos, temos aqui a questão 3 que diz: calcule, sabendo que uma circunferência tem diâmetro 18 centímetros, quanto mede o comprimento da circunferência? Gente, o comprimento da circunferência é dado por aquela formulazinha matemática, estão lembrados? P é igual a 2πr. Olha aí, gente, essa é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Não esqueçam disso. Quando a gente fala de comprimento da circunferência, a gente fala de perímetro, tá bom? Então, P é igual a 2πr. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um igual e vai começar a desenvolver. Então, o 2 é número, eu vou repetir ele na fórmula, tá bom? O π, gente, que é essa letra grega aqui, ele vale aproximadamente 3,14 vezes o raio. Quanto é que é o raio? Se você vir aqui no problema, nós não temos o raio, nós temos o diâmetro, que o diâmetro são 12 centímetros. Mas lembre-se que o raio é a metade do diâmetro. Então, a metade de 18 vai ser quanto? Vai ser 9. Então, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar encontrando o perímetro dessa circunferência, fazendo o quê? Uma multiplicação entre os 3 elementos. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Agora, a gente vai multiplicar 6,28 por 9. Então, o perímetro da circunferência vai dar 52 centímetros, gente. Então, o que é o perímetro? O perímetro é o tamanho, é o comprimento da circunferência, tá bom? A letra B diz: sabendo que o raio da circunferência é 12 centímetros, quanto mede o comprimento da circunferência? Falou em comprimento, falou em perímetro. Perímetro é igual a 2πr, não é, gente? Essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Então, vou colocar aqui o π na fórmula, 2πr.
Lembrando que o P é o perímetro e o perímetro é o comprimento, tá certo, gente? Então, vou repetir aqui o 2, que é número, vezes o π, gente. Quanto que vale o π? O π vale aproximadamente 3,14 vezes o raio. O raio vem explícito aqui, ó. O raio da circunferência é 12 centímetros, tá bom? Então, P de perímetro é igual, agora a gente vai multiplicar os elementos, tá bom? Os números. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 12 vai dar 75,36. 75,36 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência, tá bom, gente? Não vamos esquecer que a unidade de medida é só centímetro, porque quando o problema falar de perímetro, a unidade de medida é dada em centímetros, metros ou quilômetros. Não vamos confundir com área, tá bom? Agora, aqui na questão 4, nós temos assim: sabendo que uma circunferência tem raio 3 metros, quanto vale sua área? Gente, agora ele quer saber a área da circunferência. Então, a área da circunferência, ela é expressa por aquela formulazinha matemática que eu expliquei na aula para vocês. Recordam? A de área é igual. Quanto que vale a área, gente? Qual é a fórmula da área? Pi r ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui o pi, vou inserir o pi, certo? R ao quadrado. O que é esse R, gente? Esse R é o R elevado a 2. Então, tá aqui, gente, temos pi r ao quadrado, tá bom? Vou continuar. Então, A de área é igual, certo, gente? Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, nós vamos substituir, viu, pessoal? Vamos substituir esses númerozinhos aí por... vamos substituir essas letrinhas aí por números, galera. Então, A é igual, quanto que vale o pi? O pi, essa letra grega, ela vale aproximadamente 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio, gente? O raio é 3. Então, lembra que o raio não é ao quadrado? Então, vai ser 3 elevado a 2, tá certo? Sendo assim, nós temos o quê? Nós temos aqui uma multiplicação e uma potência. Claro que primeiro a gente vai fazer a potência. Então, eu vou repetir o 3,14 vezes e vou resolver a multiplicação. Ou seja, a minha potência. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. E, por fim, eu vou estar obtendo o valor da minha área. 3,14 vezes 9 vai dar quanto? Bom, gente, essa multiplicação de 3,14 vezes 9 vai dar exatamente 28,26 metros quadrados. Por que área, gente? Quando for área, a gente não pode esquecer que é m elevado a 2, tá bom? Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído bastante no aprendizado de vocês. Tenham todos um bom dia e nos encontramos na próxima aula. Até mais!